a gente está falando aí de pelo menos R$ 99.174 de dinheiro desperdiçado. Eu vou trazer como que vocês vão fechar, talvez, a maior torneira de dinheiro que existe dentro do seu negócio hoje. Como é que vocês vão multiplicar o volume de criativos que vocês fazem no seu lançamento, sem ter que gastar mais dinheiro com isso? 47% do seu tráfego está indo para o lixo. Quase metade do seu dinheiro não precisaria estar sendo gasto e que vocês, muito provavelmente, iriam conseguir aumentar o lucro do seu negócio sem fazer nada de muito diferente. O que eu vou mostrar aqui é como é que você para de pagar o que eu chamo do imposto da ignorância. E o que é o imposto da ignorância? É aquele dinheiro que você paga no seu negócio sem você precisar pagar. Você paga por desconhecimento, sem que você tenha que analisar alguns dados. Então eu vou mostrar 3 desperdícios que tem na sua empresa hoje, que vocês podem cortar e que vão fazer com que o seu negócio lucre cada vez mais. O primeiro deles é o desperdício de tempo. Muito provavelmente vocês estão gastando tempo onde vocês não deveriam, vocês estão perdendo dinheiro com tráfego pago e vocês estão desviando o foco do seu negócio de onde ele deveria estar. Mas quem sou eu? Meu nome é Marcelo Távora, eu sou gestor de tráfego, sou fundador da VK, uma agência de lançamentos que já atuou em mais de 50 nichos diferentes, e hoje a gente tem oferecido consultoria de dados para infoprodutores, implementação de BI e análise de lead scoring. A gente já trabalhou com alguns dos grandes nomes de mercado, né, igual já foi mencionado, como Whindersson Nunes, Mayra Card, Tio Uli, Carol Martins, Sofia Abreu. E o que eu vou começar é trazendo um desperdício de tempo que vocês têm no seu negócio e que vai colocar mais dinheiro no bolso de vocês. Alguma vez você já morreu de raiva do seu gestor de tráfego, ou do seu especialista, ou do seu estrategista, porque ele te mandou tipo 40 criativos para gravar? E a única coisa que parece que ele pensa, que a única coisa que você tem para fazer da sua vida é gravar criativo? E quem é expert sabe, provavelmente gravar criativo é a coisa mais chata que existe. Agora uma outra dúvida, quem aqui é o gestor de tráfego, ou o estrategista, o sócio, a pessoa dos bastidores? Você já ficou puto porque o expert não grava criativo? Você está olhando lá, você está no meio da captação, está fazendo perpétuo, os resultados do anúncio estão uma merda. E você sabe que se você fizer mais alguns criativos, gravar novos anúncios, testar copies novas, às vezes você consegue derrubar pela metade o seu custo por lead. A grande questão é que quando a gente está falando de um lançamento, 75% do tempo e 75% do foco é gasto ao longo da captação. A gente tem 3 ou 4 dias de live, 7 dias de carrinho aberto e 3, 4 semanas para trazer as leads. Ou seja, o que define se o seu lançamento vai ter de fato uma escala ou não é o volume de pessoas que você vai colocar para assistir aquele conteúdo que você está produzindo. Então, você dedicar tempo, você dedicar esforço, você dedicar foco do seu time de copy, do seu especialista, do seu gestor de projeto, do seu gestor de tráfego, faz muito sentido, porque é isso que vai definir, de fato, qual que vai ser a sua escala. Só que existe aquela treta, né? Especialista versus o estrategista. O estrategista querendo 414 criativos para amanhã e o expert não querendo gravar nenhum. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um método que a gente tem para construção de criativos e para otimização do seu tempo, que a gente chama de Kanban de criativos. E ele consiste basicamente no seguinte: você vai olhar para o seu lançamento anterior, você vai pegar o seu lançamento anterior, olhar qual que foi o ROAS, como que foi a performance de cada um desses anúncios ali no seu debriefing, e vai tomar algumas ações a partir dali. A primeira coisa, eventualmente, a gente coloca um anúncio para rodar, e o algoritmo do Facebook, ele não distribui aquele anúncio. O algoritmo do Facebook, ele prioriza 2, 3, 4, 5 anúncios para ter escala, muitas vezes com custo por lead mais baixo. Então, o que a gente vai fazer? A hora que acabar o lançamento, nós vamos analisar aqueles que não receberam uma verba muito alta, e nós vamos testar ele novamente no próximo lançamento. O copy já gastou tempo escrevendo esse anúncio, o gestor de tráfego já gastou tempo subindo esse anúncio, o designer, o editor de vídeo já gastou tempo. Cara, se ele não rodou, testa.
Muitas vezes você já começa um lançamento novo com 20, 25 criativos prontos, que simplesmente não foram testados porque o algoritmo não gastou dinheiro nele. Segunda coisa que nós vamos analisar, os criativos perdedores. Quais são os criativos perdedores? Aqueles que tiveram ROAS abaixo de 1. Está todo mundo aqui familiarizado com o conceito de ROAS? Algumas pessoas falaram que não. O que é o ROAS? É o retorno sobre o valor que você investiu em anúncio. Então, se eu gastei R$1 e voltou 2, esse anúncio vendeu 2, o ROAS dele é 2. Se eu gastei R$1, ele voltou 5, o ROAS dele é 5. Muitas vezes, durante um lançamento, a gente tem uma captação que gasta 2, 3, 5, 10 mil reais em um determinado criativo. E esse criativo, muitas vezes, retorna um valor mais baixo do que o que foi gasto. Então, a gente analisa esse criativo, vê o que ele tinha de errado, mas a principal função é, eu não vou repetir. Esse daqui está trazendo persona errada, a pessoa errada. E o terceiro, que é o principal e o que vai trazer mais resultado. Os criativos vencedores. São aqueles criativos que trouxeram um ROAS alto, os 5, 10 criativos que trouxeram o maior retorno sobre o investimento, e você vai repetir, mas você não vai só repetir. Você vai criar algumas variações desse criativo. Mas como é que você vai criar essas variações? Você vai criar de um jeito que o seu copy não vai ter que escrever de novo, o seu editor de vídeo praticamente não vai ter trabalho, e o seu expert não vai ter que regravar. Que é fazendo uma análise do TSR. Alguém aqui sabe o que é TSR? Já viu algum vídeo meu falando sobre isso? TSR é o Thumb Stop Rate, ou seja, em português, a taxa de pessoas que estão assistindo os 3 primeiros segundos do seu criativo. É uma divisão muito simples, é um percentual. Então, se eu tenho 1.000 pessoas, né, o meu criativo teve 1.000 de impressão, e 25% assistiram os 3 primeiros segundos, eu tenho 250 pessoas que assistiram esse criativo. E como que a gente faz a análise? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática um exemplo. A gente estava fazendo o lançamento da VVFit, que é uma sócia nossa, né, ela é uma expert do lançamento de... do lançamento do nicho fitness. E no ano passado eu estava olhando para esse criativo, era o criativo que estava tendo o custo por lead mais baixo, trazendo um volume legal de leads qualificadas. E a hora que eu dei play, algo me chamou muita atenção. Você já deve ter visto vídeos assim na internet. Muita gente acha que fazer exercícios hipopressivos é brincadeira. Você tinha aquela barriga balançando ali, né? Aí eu olhei, esse criativo já estava trazendo um bom resultado. Só que a hora que eu fui marcar, a barriga começava a dançar no segundo 4 ou no segundo 5. A hora que eu fui fazer a análise dentro do gerenciador de anúncios, isso é uma coluna que você consegue criar dentro do gerenciador de anúncios. Se você é expert, você pode pedir para o seu gestor de tráfego fazer isso agora, e se você é gestor de tráfego, você deveria fazer isso agora, que é uma divisão entre o número de true play, de plays de 3 segundos, pelo número de impressões. Esse criativo tinha 25% de TSR, ou seja, a cada 100 pessoas, 75 pulavam os 3 primeiros segundos. Se 75% das pessoas pulavam os 3 primeiros segundos, quantas clicavam no link, chegavam no final? O percentual era muito menor. Aí eu virei para o editor e falei, Bruno, mano, troca essa barriga, tira essa barriga dançando do segundo 4 e leva para o segundo 0. Ficou assim. Você já deve ter visto vídeos assim na internet. Muita gente acha que fazer exercício... O criativo era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Mas saiu de 25% de retenção para 51% de retenção. E aí, a hora que eu fiz isso, foi um teste, eu coloquei esses 2 criativos para rodar para o mesmo público, durante o mesmo período, exatamente, ou quase exatamente com o mesmo orçamento. E aí ele saiu de 25% TSR para 51%. Meu custo por lead saiu de 1,22 para 1,3. E o meu volume de plays de 3 segundos saíram de 44 mil para 92 mil. Sem que o copy tivesse que escrever outro anúncio, sem que o editor tivesse que editar um anúncio do zero, a única coisa que ele alterou foram os 3 primeiros segundos, sem que o expert tivesse que gravar um novo anúncio. Então, quando a gente volta ali para o Kanban de criativos, olha os criativos vencedores e começa a trabalhar só naquela mudança dos 3 primeiros segundos, muitas vezes você consegue fazer 30, 40 criativos diferentes
só com o editor de vídeo trabalhando, pensando em coberturas de imagem diferentes. Por isso que eu falo, quando você não olha para os seus dados de criativo, quando você não está olhando para o seu tráfego e procurando fazer algumas otimizações que estão óbvias e na sua frente, você acaba pagando o imposto da ignorância. Então, agora que eu trouxe para vocês uma economia, a economia de tempo, como é que vocês vão multiplicar o volume de criativos que vocês fazem no seu lançamento, sem ter que gastar mais dinheiro com isso, sem ter que usar mais recurso de tempo, eu vou trazer como que vocês vão fechar a torneirinha, talvez a maior torneira de dinheiro que existe dentro do seu negócio hoje, que é não fazer lead scoring. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas para explicar de uma maneira mais didática, eu vou fazer uma analogia. O que eu vou mostrar é exatamente que o Titanic e o seu lançamento têm mais em comum do que você imagina, mas eu não estou falando sobre afundar. Contexto rápido. Como todo mundo viu o filme, vocês devem lembrar aí da história. Titanic foi um navio, em 1910, que ele ia sair da Inglaterra, parar na França, fazer uma última parada na Irlanda para cruzar o Atlântico para ir para Nova York. Ele saiu com 325 passageiros na primeira classe, 285 na segunda classe, 706 na terceira classe e mais de 800 tripulantes. No dia 12 de abril ele saiu lá da Irlanda para cruzar o Atlântico, até que no dia 14, 11h40 da noite, ele bateu num iceberg. Das 2.200 pessoas que estavam a bordo, só tiveram 710 sobreviventes. Agora, para quem aí já viu o filme, alguém tem algum chute de qual que é o perfil, as características das pessoas que mais sobreviveram? Mulher, criança, primeira classe, os ricos. Beleza. Quem faz pesquisa de persona, especialmente no Brasil, né, ao longo de lançamento, sabe que geralmente rendas mais altas tendem a ter uma conversão mais alta. E se você pegar todos os passageiros de primeira classe do Titanic, a taxa de sobrevivência foi de 62%. Da segunda classe, 41,4%. Da terceira classe, 25,5%. E da tripulação, 23,3%. Agora, vocês falaram que mulher sobrevivia mais e rico sobrevivia mais. Alguém tem algum chute de qual foi a taxa de sobrevivência de homem da terceira classe? 10, 0, 16,2. Ou seja, a cada 6 homens, 5 não sobreviveram ao acidente. E de mulher na primeira classe, ou seja, mulheres que eram ricas? 90, 64, 97,2. Das 144 mulheres que estavam na primeira classe, só 4 não sobreviveram e as 4 optaram por ficar no navio, com os maridos, e uma quis ficar com os cachorros. Mas se você começa a olhar, olhando para essa tabela que está aqui, logo na frente, você começa a ver que, quando você junta 2 características, que é o gênero com a renda, você começa a ter cada vez mais um perfil, um padrão, com maior probabilidade de taxa de sobrevivência. Mas o que isso tem a ver com o seu lançamento? Previsibilidade de resultado. Traçar um perfil dos sobreviventes do Titanic é a mesma coisa que traçar um perfil das pessoas que compram do seu lançamento. Você cruzar esses dados te dá estatística e insumo suficiente para você conseguir prever quem são as pessoas que têm a maior probabilidade de compra, especialmente em um lançamento, quando você começa a captação, passa alguns dias ou até algumas semanas, até que você vai fazer uma oferta para essa pessoa. E aí você consegue criar uma pontuação das leads baseada em perfil e no comportamento. Isso nada mais é do que o lead scoring. Você, baseado no que as suas leads têm de características, que você pergunta na sua pesquisa de persona, ou dos comportamentos que elas têm ao longo do seu funil, como abrir taxa de e-mail, responder o WhatsApp, visitar a página de aquecimento, você consegue também saber quem vai comprar mais ao longo do seu lançamento. Então, de maneira muito simples, se a gente fosse fazer um lead scoring das pessoas que estavam no Titanic, quem era mulher tinha uma pontuação mais alta, ela ganhava muitos pontos. Primeira classe ganhava alguns pontos. Segunda classe ganhava pouquinho. País de embarque não fazia diferença nenhuma. Isso aqui é um ponto de atenção para você não ficar perguntando coisa inútil na sua pesquisa de persona. Terceira classe, essa pessoa já começa a perder ponto. Tripulação perde mais ponto ainda, e homem seria um desastre.
E aí a gente consegue montar uma tabela, igual essa que vocês estão vendo, que você consegue pegar aquela lead e ter uma pontuação que você vai atribuir para essa lead, para saber exatamente quem que tem a maior probabilidade de compra. Notas altas, leads qualificadas, notas baixas, leads desqualificadas. E agora eu vou entrar na prática. Beleza, vocês entenderam o lead scoring, trouxe uma analogia, mas como é que você vai usar isso, de fato, no seu lançamento para parar de perder dinheiro? Isso aqui é uma análise que a gente fez de um lançamento que aconteceu em maio de 2023. 2 milhões e 200 mil de faturamento com 281 mil de investimento em tráfego. Quando você olha para esses números, você fala, cara, nada deu errado, né? Só que esse lançamento teve 47% de dinheiro rasgado no investimento em tráfego. Quando a gente foi fazer o debriefing, a gente se deparou com essa tabela, com esse resultado. 0,21% de taxa de conversão de público frio e 5,09% de público quente. Num lançamento que você coloca 200 mil e volta 2 milhões, não é comum você ter 24 vezes mais de conversão de um público quente do que de um público frio. Tinha alguma coisa muito errada. E a hora que a gente foi olhar para os números, a gente investiu 131 mil reais, né, foi investido 131 mil reais em público frio, para um retorno de 32 mil reais. Sem descontar imposto, sem descontar taxa, sem descontar nada, a gente está falando aí de pelo menos R$ 99.174 de dinheiro desperdiçado, com leads que não compraram e não vão comprar. Então, se a gente olhar, a gente teve, do orçamento total de R$ 281 mil, 47% foi para público frio. Só que esse público trouxe 1,6% do faturamento. Ou seja, é um leão contra um gatinho. Então, quando a gente viu isso, falou, tá, beleza, isso é um fato, esse dinheiro foi desperdiçado, mas por quê? O que aconteceu para que esse dinheiro tenha sido tão desperdiçado? Primeira coisa, a gente começou a olhar, da mesma forma que a gente olha para o evento passado, igual do Titanic, a gente olha para eventos passados, lançamentos passados, para entender o padrão de comportamento. Então, a gente começou a fazer o lead scoring desses lançamentos passados, para entender o perfil de compra. Primeira coisa, era um nicho profissionalizante da área de beleza. A gente viu que existia um padrão. As alunas, 70% das alunas que compram o curso, tem pelo menos 6 meses de experiência na área. E quando a gente for olhar a pesquisa de persona de público frio, 75% das mulheres não tinham experiência. Tinham menos de 6 meses de experiência, com 62% sem experiência nenhuma. O que ficou muito claro? A gente tinha uma copy e uma persona que estavam desalinhadas. A copy dos criativos, tinha criativo que estava indo para público frio, falando sobre a oportunidade de uma nova profissão, uma oportunidade de começar a ganhar dinheiro. Só que a hora que a gente olha para o perfil dos alunos, está muito claro que aquela pessoa que é totalmente iniciante, ela não compra. Então, se a gente tivesse olhado, né, se a gente, quando esse lançamento estivesse sendo feito, a gente já tivesse implementado para esse projeto o lead scoring, se a gente já estivesse atuando nesse projeto com lead scoring, a gente provavelmente teria visto que ao longo da captação do público frio, as leads que estavam vindo teriam uma nota baixa. Então a gente conseguiria, já na captação em tempo real, ver se as leads que estão chegando têm o perfil de compra, têm uma nota alta, se vale a pena a gente escalar aqueles criativos, porque a hora que a gente olhasse o custo por lead qualificado, ele estaria valendo a pena, ou nesse caso, ele não estaria valendo a pena. Porque o maior erro que a gente tem, e provavelmente a maior torneira de dinheiro que existe no negócio de vocês, é olhar só para custo por lead. Quando você olha só para custo por lead, você começa a escalar, muitas vezes criativo ou públicos, que simplesmente não trazem nada de retorno para o seu negócio. A gente vai fazendo análise dos dados comportamentais e de pesquisa de persona em tempo real, para garantir que você não vai ficar trazendo lead errada. Para garantir que a hora que a gente for levar para o time comercial ou que a gente for fazer a otimização de tráfego, a gente consiga só trazer pessoas qualificadas. Então, 1 ano depois, a gente foi fazer esse lançamento de novo, já com essas implementações, já com essa análise de captação.
A gente saiu de um resultado de público frio de R$99 mil negativos para R$21 mil positivos. Qual que foi a grande diferença? Se vocês olharem o faturamento, que é a segunda linha, ele está praticamente inalterado. Qual que foi a grande diferença? Ao longo da captação, a gente foi vendo que aqueles criativos, aquelas escalas que estavam sendo feitas, não estavam atraindo público qualificado. A hora que aqueles criativos, aqueles públicos que estavam vindo não eram qualificados, o que a gente fazia? A gente simplesmente não escalava e economizava dinheiro. Aplicativo Saúde Diária também, que ensina exercício de baixo impacto para pessoas mais velhas. 300 mil em maio. Fizemos as mesmas análises para mais de R$600 mil no ano seguinte. Carol Martins, de LinkedIn, que fala sobre recolocação profissional. Também conseguimos resultados expressivos. Esse da Carol, inclusive, a data está errada, porque eu acho que, se não me engano, foi em 3 ou 4 meses. Então, quando você não está fazendo lead scoring para fazer essa otimização da sua captação, você está pagando o imposto da ignorância. Você está fazendo filantropia para bilionário. Você está enchendo o tio Zuc de dinheiro. Está gastando dinheiro à toa no Google e no Facebook. Bom, já falamos de desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Agora nós vamos falar de desperdício de foco. Quando você também não faz uma classificação e uma qualificação dos seus leads. Vamos pensar num cenário que você acabou de abrir o carrinho. Você fez o lançamento, fez a captação, abriu o carrinho. 2 coisas costumam acontecer. O primeiro, como que eu vou gastar o dinheiro que eu estou ganhando? O segundo, deu ruim. Ou pelo menos, eu vou precisar remar para chegar no resultado que eu quero. Alguém aqui já fez recuperação de carrinho no 1 a 1? Chamando aquela galera de grupo do WhatsApp, né? Abrindo aquelas leads. Pô, eu já fiz isso muito. E não tem nada mais frustrante do que você mandar a sua 143ª mensagem para lead e ter uma resposta com não tenho interesse. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes. Quando você trata suas leads dessa forma, você está fazendo igual uma pescaria de festa junina. Sabe, pescaria de festa junina, você vai lá, compra sua ficha para poder pescar, que é o seu lead, e aí você fica lá com a sua varinha, buscando algum peixe e torcendo para que ele seja o premiado. Não faz o menor sentido. Então, quando você trabalha com lead scoring, você consegue mandar para o seu time comercial leads qualificadas, listas de leads qualificadas, para que eles consigam abordar só aquelas pessoas que, de fato, têm alguma possibilidade de compra. Para que eles abordem só aquelas pessoas que, de fato, têm as características que o seu produto, as características necessárias para eles comprarem o seu produto. Então, e aí o que você consegue fazer? Você consegue fazer lista segmentada de e-mail, mandando e-mail só para lead que está qualificada, ou você pode fazer limpeza de base, porque as ferramentas de e-mail estão cada vez mais caras. Então, você pode simplesmente descartar da sua base aquelas leads que não são boas, aquelas leads que não compram, que têm qualificação baixa. Então, você economiza dinheiro fazendo isso. Você cria lista segmentada de WhatsApp, API oficial, acho que boa parte deve estar usando. Se não estiver usando, deveria usar, mas as mensagens são pagas. Então, você fazer um disparo, mandar para todo mundo de forma indiscriminada, também não faz nenhum sentido. E a lista segmentada para o time comercial. Você consegue entregar para aquelas pessoas que vão ativamente, buscar ativamente as suas leads, de uma forma muito mais direcionada. Porque isso é bom para o seu bolso, você precisa de um time de vendas menor e você vai ter um vendedor ganhando mais comissão e mais motivado. Então, quando você perde tempo com essas leads erradas, você acaba pagando o imposto da ignorância. Então, quando você não olha para os seus dados, você acaba gastando tempo fazendo criativos que não precisava, ou inventando moda de criativos completamente novos, que muitas vezes não seriam necessários. Você compra lead para o seu lançamento, que não vai comprar de você, só o Facebook sai ganhando nessa brincadeira, e você entrega para o seu time comercial e faz esforço de venda com pessoas que
querem receber a sua oferta, que não tem a característica que é boa o suficiente para receber a sua oferta.